Salmo 91, versículo 14, 15 e 16. Pois que tanto me amou, eu o livrá-lo-ei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longuras de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amados, este salmo, ele é tremendo. O homem começa a falar de Deus. Todas essas promessas aqui é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Você esconde no esconderijo do Altíssimo. Você veio ao lugar certo. Hoje é o 6º dia da campanha. E o Senhor, Ele promete para mim e para você que Ele vai nos dar vitória, vai nos livrar, vai nos honrar, vai nos dar muitos dias e vai nos mostrar, vai nos dar a sua salvação. Se você observar, Davi começa escrevendo e falando com Deus. No final do salmo, Deus promete para o homem. E o que Ele promete, Ele cumpre. Por isso é motivo de festejar, de glorificar o nome dEle, porque é noite de festa, é noite de alegria, é noite de vitória. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja Deus, tá? Muito bem. Queridos, hoje, o último dia da nossa campanha dos 6 dias, e o conselho local da igreja tomou por decisão em dividir os 12 dias em 2 semanas, para facilitar aos irmãos a participação, o estar aqui todos os dias, que não é fácil, né? Como foi dito aqui no testemunho da Cris, a gente sabe quanto é difícil. São Paulo, irmãos, é corrido, né? O nosso irmão Ari, ele chegou da Bahia há alguns dias, e ele estava compartilhando comigo, falou: pastor, olha, lá na Bahia a coisa está boa, a coisa está boa, né? O pessoal está tudo bem, está tranquilo, a vida tranquila, todo mundo com Wi-Fi, né? E tal. Lá na roça o pessoal está com Wi-Fi, olha, coisa impressionante, né? E ele falou: pastor, e o pessoal está tudo bem, estão lá numa boa. E a gente aqui nesse frenesi e tal, e corre para cá, e poluição, e aquela coisa toda, e a gente não vê as coisas acontecerem, porque a gente tem que correr. E eles lá estão correndo, mas correndo de forma cadenciada. E estão conquistando aquilo que sonharam, que projetaram, né? E o que nós queremos pensar, amados, nesta noite, e falar sobre isso, é que muitas das vezes a gente, como disse ontem, perde a esperança naquilo que a gente projeta na nossa vida. E todo início ou todo final de ano, início de um outro ano, nós fazemos votos, nós declaramos coisas diante de Deus. E nos propomos, ou seja, propomos para nós mesmos algumas mudanças, né, na nossa vida. A gente começa a trabalhar em algumas coisas da nossa vida, né, e não é nada de errado, desde que você seja disciplinado para realmente cumprir aquilo que você tem determinado sobre a sua vida. E hoje, nós, neste último dia de campanha, deste primeiro semestre, representando o mês de junho, nós vamos falar sobre a esperança de um reavivamento. E o que é reavivamento? Reavivamento é um avivamento que se perdeu. Avivamento que se perdeu precisa ser reavivado. E precisamos de um reavivamento para alguns e de avivamento para outros. Porque há pessoas que nunca experimentaram um avivamento.
E avivamento para alguns, ou para muitos, se assim o queiram, as pessoas acham que é algo simplesmente sobrenatural, que é um mover sobrenatural em determinado momento. Está havendo avivamento, houve avivamento da igreja, com batismo com o Espírito Santo, com dons do Espírito, sim, isso faz parte, mas isso não é avivamento. Isso é resultado de um avivamento. E às vezes nós não entendemos, e eu não quero aqui dar um estudo bíblico, porque não dá tempo para isso, mas eu quero dizer para você que precisamos nos avivar e precisamos nos reavivar. Precisamos de um avivamento e precisamos de um reavivamento. E eu quero começar com você lendo Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Somente a parte A do versículo 2. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Abacuque 3, versículo 2, a parte A do versículo. Abacuque está lá no finalzinho da Bíblia, antes de Ageu, porque ele é bisneto de Ageu, né? Então é antes de Ageu, tá certo? Depois de Naum, lá no finalzinho do Antigo Testamento, ok? Alguém não achou, diga amém. Eu ouvi um amém bem longinho. Abacuque capítulo 3, versículo de número 2, está lá na página mais ou menos 620, 600, 650, por aí. Muito bem, todos acharam, digo amém? Olha só, acompanhe aí o texto, somente a parte A do versículo 2. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No 3, todos nós juntos, vamos ler? 1, 2, 3. Tenho ouvido, ó Senhor, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Amém, queridos? Senhor, obrigado por mais esta porção da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivê-la a cada dia. Mas, Senhor, nesta campanha que hoje, ó Deus, terminamos a primeira etapa, os primeiros 6 meses do ano, pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, um ano de avivamento e de reavivamento, Senhor, na tua presença, que possamos experimentar isso, ó Deus, em nossa vida, em nossa família, todos os dias deste ano. Seja sobre nós a tua bênção e faze-nos viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, nesses dias, nesses últimos dias dessa semana, já vimos o que é esperança. Falamos que esperança é fé, confiança em conseguir aquilo que se deseja. Por outro lado, falar de avivamento ou de reavivamento. Avivamento, na verdade, é tornar mais vivo. Avivamento é tornar mais ativo. Avivamento é tornar mais animado. Essa é a definição de avivamento, ou de avivar, ou de reavivar, ou de reavivamento. É de tornar mais vivo, mais ativo, mais animado. Portanto, meus amados irmãos, o texto aqui de Abacuque, que nos fala de um reavivamento, e a Bíblia nos conta vários avivamentos e reavivamentos. E como eu disse, muitas pessoas pensam que é só aquele mover, que é o sapatear, que é o rolar, que é aquela coisa, que é o pular. Não. Avivamento ou reavivamento, amados, tem o seu princípio na palavra, segundo lugar, na oração e no compromisso.
Isso é avivamento. Quando temos a volta à palavra, a volta à oração e a volta ao compromisso com Deus, acontece o avivamento. O resultado disso é que Deus derrama do seu Espírito. E é isso que aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que eles estavam todos os dias juntos, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. E por causa disso, o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, avivamento traz derramamento do Espírito e salvação de almas. Isso é avivamento. Avivamento não é simplesmente eu estar aqui dentro de quatro paredes, ou ir para o monte, ou estar fazendo qualquer outro movimento para me encher. E aí, sabe o que acontece? A gente vai ficando inchado. Porque a gente enche e fica inchado. Porque, meus amados irmãos, nenhuma coisa que Deus nos dá é para ficar com a gente mesmo, mas é para compartilhar. E é isso que traz saúde espiritual. Por isso, meus amados irmãos, é preciso que a gente entenda que muitas das vezes a pessoa fala: quanto tempo você não fala em língua? Quanto tempo você não faz isso? Mas eu pergunto, qual é a vida? Qual é, na verdade, a atividade? Qual é o ânimo que você está tendo? Porque o resultado de falar em línguas, o resultado de estar na presença de Deus, porque tem gente que fala assim: eu fui no culto hoje, eu não senti nada. Eu fui no culto hoje, não senti nenhum arrepio. Não estava frio. É só ligar o ar-condicionado do último ali, né, no mínimo, que você vai ficar arrepiado. Mas tem gente que acha que ele tem que vir no culto e sentir um arrepio. Ele tem que vir no culto e se ele não dá um glória a Deus bem alto, ele não foi no culto. Se ele não deu um sapateado, ele não sentiu a presença de Deus, o culto não foi uma bênção. Sabe por quê? Porque ele não vive uma vida avivada. Porque vida avivada, ele sente a presença de Deus todos os dias. Uma vida avivada, ele tem a glória de Deus sobre a cabeça dele todos os dias. Uma vida avivada é uma vida que está com o coração pulsando da presença de Deus. E ele não precisa de um culto para sentir, porque ele está todos os dias na presença de Deus. É diferente. E a gente tem a ideia de que avivamento é simplesmente um movimento. Não. Avivamento ou reavivamento começa com a palavra. Vida com a palavra. De estudar a palavra, de comer a Bíblia, de estar com ela todos os dias, de ter um plano de oração, vida aos pés do Senhor, ter uma disciplina de vida com Deus. Isso traz avivamento. Isso traz reavivamento. Por isso, meus amados irmãos, o texto começa com uma perplexidade. Abacuque, ele está perplexo por tudo quanto estava acontecendo com o seu povo, por tudo quanto aquilo que havia se instalado sobre a sua nação. E isso nós vamos encontrar no capítulo 1 e no capítulo 2 de Abacuque. Nós vamos encontrar essa história, essa narrativa da perplexidade de Abacuque, lendo o capítulo 1 e lendo o capítulo 2, para você entender o capítulo 3. E olha que coisa interessante, que ele começa dizendo da sua descrição, da sua oração, em forma de canto, diz o texto, verso 1, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. E ele começa dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, desesperado. Mas o que é isso? Aí você tem que voltar ao capítulo 1 e ao capítulo 2, para você entender por que ele estava desesperado, por que ele estava alarmado. E meus amados irmãos, diante do caos instalado, Abacuque estava alarmado, desesperado, boquiaberto, pelas declarações de Deus para com o povo.
O povo, na verdade, amados, estava afastado de Deus. A nação estava afastada de Deus. E estava sendo julgada por Deus. No capítulo 1 e no capítulo 2 de Abacuque, você vai encontrar essa narrativa. O povo se afastou de Deus, o povo prevaricou contra Deus, o povo deixou a presença de Deus, e por causa disso Deus julgou o povo, trazendo sobre eles uma nação para oprimi-los, para subjugá-los. E o povo estava sofrendo por causa do seu afastamento, do seu distanciamento de Deus. E, meus amados, parece que a gente já viu esse filme, né? Porque todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, deixamos a presença de Deus, deixamos as coisas de Deus, a gente só colhe coisa ruim. A gente, quando se afasta de Deus, a coisa fica difícil. A coisa fica reída. Quando nós nos afastamos de Deus, os julgamentos de Deus, eles vêm sobre nós. Porque nos afastamos do Senhor. O que a Bíblia diz no salmo mais lido? Aliás, o segundo salmo mais lido, porque o mais lido é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente fica feliz, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que a gente só pensa na coisa boa. Só que o salmista diz o quê? Que também coisas ruins podem acontecer. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e ele descreve lá tudo que pode acontecer, e mesmo acontecendo, o Senhor não vai faltar. É isso que a gente tem que entender. Que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar com a gente. Ele vai preparar uma mesa para a gente também. Ele vai colocar unção sobre a nossa cabeça, mas vai ter vale da morte. Mas mesmo assim, Ele vai estar conosco, sempre. Portanto, meus amados irmãos, esse é o primeiro salmo, o salmo mais lido. O segundo salmo mais lido, qual é o salmo? Qual é o salmo? 91, eu sei que vocês sabem. O segundo salmo mais lido é o Salmo 91. E o Salmo 91, como é que diz lá, o primeiro versículo? Aquele... A sombra do Onipotente descansará. Oh, que coisa boa. É boa ou não é boa? Claro que é. Aquele que habita. O que é habitar? É residir, é morar, é ficar. Isso é habitar. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside, aquele que não sai, aquele que fica. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nesse calor que tem feito aí, nesse dia de sol tão quente que tem, quando você vê uma sombra, a gente corre para debaixo dela. É ou não é? É verdade. Gente, oh, Jesus, que sombrinha gostosa. Mas fica na chuva debaixo de uma árvore. Ninguém fica, ninguém quer. Por causa dos pingos, é tanto pingo que ninguém fica. Mas no sol, uma sombra, eita, refrescante. É sombra. Toda sombra, ela é boa, no momento certo. No momento certo. No entanto, queridos, a Bíblia diz, o texto diz que aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside, aquele que não sai, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Preste atenção, é aquele que mora, aquele que reside, aquele que habita. Não é aquele que vem de vez em quando. Não é aquele que visita. Não é aquele que passa esporadicamente. Mas aquele que mora. Aquele que reside. Por isso, meus amados irmãos, é preciso que a gente entenda que muitas vezes a gente acha que por estar ou por pertencer a uma igreja, por passar na igreja de vez em quando, por vir na igreja, quem sabe uma vez por mês, é o suficiente. Eu estou protegido. Só está protegido quem mora, quem reside, quem senta na mesa com o Senhor e come com Ele.
É isso. Todos os dias. Não precisamos chegar às raias do absurdo. Como aconteceu numa igreja, não vou dizer o nome da igreja, mas lá nos Estados Unidos teve uma igreja, que o pastor, ele se achou o suprassumo da santidade. E sabe o que aconteceu? E tudo na casa dele tinha uma cadeira, no carro dele ninguém podia sentar, nem a mulher dele podia sentar no banco do carona, porque aquele banco ali era especial. Ninguém podia sentar porque tinha um anjo ali sentado. É verdade, estou falando sério. Na mesa dele tinha uma cadeira especial, bonita, que aquela cadeira era do anjo. Não tem que chegar a essas raias. Porque Deus não precisa de uma cadeira ou de um banco de carro para caminhar com a gente. Ele quer relacionamento com a gente. Ele não quer uma cadeira, ele não quer uma cama. Ele quer viver com a gente todos os dias. Relacionamento. E meus amados irmãos, Abacuque estava perplexo por ter instalado sobre o seu povo o caos, pelo afastamento de Deus e pelo julgamento de Deus, que está lá no capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia se você quiser, e acompanhar comigo esta leitura, do verso 1 ao verso 4, do capítulo 1 de Abacuque, que diz assim: sentença revelada, olha só, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade, e não me fazes ver, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Parece que a gente viu esse quadro, hein? Parece que a gente já viu esse quadro em algum lugar. E é verdade, meus amados, que Abacuque está perplexo, porque o povo estava num caos tremendo. E olha só o que diz o verso 6, se você puder acompanhar comigo. O verso 6 diz assim, de Abacuque, capítulo 1, verso 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, o povo se afastou de Deus através da iniquidade, o povo se afastou de Deus por causa da opressão, da destruição, da violência, da apostasia. O povo se afastou de Deus por causa das contendas, por causa dos litígios. E meus amados irmãos, somente um grande reavivamento poderia trazer o povo de volta. O povo estava sofrendo, em primeiro lugar, pelo seu distanciamento de Deus, e depois pelo julgamento de Deus através dos caldeus. E aí Abacuque, ele clama ao Senhor, ele pede a Deus que venha avivar ou reavivar a sua nação. E olha só que coisa interessante. O salmista, no Salmo 85, abra lá, por favor, se você puder. Salmo 85, é fácil de encontrar, por favor. Olha só o que o salmista diz a respeito disso. Salmo 85, verso de número 6. Este é um salmo dos filhos de Corá que diz assim: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Amém, queridos? O Senhor está dizendo: Senhor, tu não vai voltar a renovar, a reavivar, a avivar, a vivificar o teu povo, para que o teu povo se alegre, para que o povo, na verdade, se regozije na tua presença. Por isso, meus amados irmãos, somente um grande e forte reavivamento
poderia mudar o caos da nação do profeta Abacuque. Mas olha só, ele clama ao Senhor, no verso de número 2, do capítulo de Abacuque, ele clama ao Senhor, ele invoca o Senhor, para que o Senhor traga de novo a sua presença, o mover da sua presença, e ele clama dizendo: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Ou seja, porque nós estamos sofrendo, e eu não consigo ver o teu povo sofrer. Eu não suporto, Senhor. Como vimos, meus amados, na definição de avivamento, que avivamento, na verdade, é tornar mais vivo, é tornar mais ativo, é tornar mais animado. E olha só que coisa interessante. Para que nós possamos experimentar o que o profeta está dizendo, o clamor de avivamento e de reavivamento, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E eu quero usar aqui só a parte final deste versículo para referendar ao ano de 2019. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer do ano de 2019. Que o Senhor faça isso na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da igreja, nos nossos relacionamentos interpessoais. Mas para isso, meus amados irmãos, nós precisamos nos tornar mais vivos. A gente precisa se tornar mais vivo. O que é se tornar mais vivo? Na verdade, é aquele que tem vida. Se tornar vivo ou ser vivo é ter vida. É lógico, é tão claro isso. Mas se tem vida, presta atenção. Se tem vida, tem o quê? Primeiro, tem o quê? Se tem vida, tem o quê? Que isso? Os universitários, por favor. Se tem vida, tem o quê? Tem o quê? Jesus tem misericórdia. Se tem vida, tem o quê, queridos? Cresce. Tem que ter crescimento. Se tem vida, tem que ter crescimento. Tem que crescer. Se tem vida, tem que haver multiplicação. O problema é que a gente diz que tem vida, mas não cresce. A gente diz que tem vida, mas não se multiplica. Isso não é avivamento. Porque se eu tenho a presença de Cristo na minha vida, eu tenho que crescer e eu tenho que multiplicar a minha vida. Quando eu estou falando de crescimento, eu não estou falando de crescimento simplesmente numérico, eu estou falando de crescimento espiritual, crescimento intelectual, de envolvimento com o reino de Deus, de aperfeiçoamento na sua vida, num todo. Crescimento em todos os aspectos. Senão a gente tem que mandar lá para ser lipoaspirado. Porque vai ficar inchado. Aí é complicado. Porque vai se enchendo. Sabe aquele, no meu tempo de criança, lá na Tele Rio, minha esposa sabe, quem conheceu a Tele Rio aqui? Ninguém, só tinha no Rio. Tele Rio só tinha no Rio, lógico. E aí, irmã? A Tele Rio, lá no Rio, era uma loja de eletrodoméstico. E todo ano, no final do ano, eles colocavam um baita boneco, né, inflável, na porta, para chamar a atenção de todo mundo que passava no calçadão. E era um boneco bonito, colorido. E todo ano eles colocavam aquele boneco, aquele boneco vinha, ficava enorme. Carro bonita, aí balançava para cá, balançava para lá, porque o vento, né, da ventoinha fazia isso. Daqui a pouco ele... Camucho! E a gente, quando criança, a gente passava lá, ficava vendo o boneco subir e o boneco descer. Subia e descia. Porque era coisa que chamava a atenção da criançada.
Sabe o que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente que é assim, ele fica bonito no final do ano, mas chega em junho e ele está murcho, sem vida. Sabe por quê? Porque falta avivamento, porque quem está avivado, ele não perde a vivacidade, ele não perde o ânimo. Quem está avivado, ele continua firme todos os dias do ano, apesar das situações, apesar das circunstâncias. Cantamos isso aqui essa noite. Cantamos, né? Apesar, cantamos aqui? Foi o outro que a gente cantou, de Jó, né? É que está na minha cabeça. Não é? O que acontece, amados, já dei a dica. Então, na verdade, o que acontece? Muitas das vezes, a gente fica como o boneco da Tele Rio. Ora está em cima, ora está embaixo. A gente não tem uma vivacidade. Por isso, a nossa vida não cresce. A nossa vida não multiplica. A nossa vida não desenvolve diante do Senhor e diante da sociedade. Passa anos e a gente fica numa situação difícil. Passa anos e anos, a gente está no mesmo. A gente não se desenvolve, a gente não cresce, a gente não progride. Reavivar ou avivar é tornar mais vivo. Mas acima de tudo também é tornar mais ativo. Eu tenho que estar mais vivo, mas eu tenho que estar mais ativo. Eu tenho que agir, eu tenho que funcionar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que desenvolver a minha vida. Não só no sentido social lá fora, mas acima de tudo no reino de Deus. Eu não posso só focar na minha vida profissional, mas esquecer da minha vida espiritual. Eu estava pensando quando o pastor Clóvis estava pregando aqui. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento. Dois testemunhos rápidos. Em falar sobre isso. Que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor acrescenta aquilo que a gente precisa. Lembra-se disso, irmãos. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ter aquilo que você precisar. Não é porque é meu filho que está aqui. Mas esse dia eu fui lá no banco. Primeira vez que eu fui ao banco dele, foi? Aquele dia? Primeira vez. Ele já está trabalhando lá há quanto tempo? No banco. Ele está no mesmo, 7 anos trabalhando no mesmo banco. Já está 7 anos trabalhando no mesmo banco. Porque eu sempre ensinei para eles que trabalho é trabalho. E quem muda o trabalho na verdade, em emprego, somos nós. Ele trabalhou lá 7 anos, no mesmo emprego, no mesmo trabalho. E aí eu fui na agência dele pela primeira vez, depois de 7 anos. Primeira vez. Eu fui na agência dele, com a minha esposa. Linda e maravilhosa. Joga o cabelo aí, minha filha, por favor. Isso. E aí, nós fomos lá. Aí eu fui lá no caixa dele e tal. Chegamos lá e conversamos e tal. Jogamos uma conversa fora. Aí fomos lá para a gerência. Chegamos na gerência, sentamos lá esperando a nossa vez. Peguei lá a senhazinha. Né, porque era meu filho que eu tinha que passar na frente dos outros. Peguei a senha e sentei lá, ficamos esperando. Eu e Solange. De repente chegou um bruta. Não, falando mesmo, um enorme. Um guarda cheio de arma, cheio de não sei das quantas, colete, né, e tal. E aí, o senhor que é o pai do Jonatas, aí quando eu olhei assim, falei, Jesus, a Solange tremeu. O coração dela disparou. Ela ficou, meu Deus, o que aconteceu? O senhor que é o pai do Jonatas, eu falei, sim, sou eu mesmo. Sim, sou eu mesmo. Sim, o pai está homem. Eu falei, sim, sou eu mesmo. Estendeu a mão, mãozão grandão. Aí ele falou assim, parabéns, viu? O senhor tem um filhão. Eu falei, é mesmo? Olha, o senhor educou o seu filho de primeira, parabéns.
Oh, aí eu até falei grosso. Obrigado. Obrigado. Tá. Aí depois que a Solange ouviu o que ele falou, aí ela... Aí ela, o rapaz saiu, ela, meu Deus, pensei que ele fosse brigar com a gente. Eu falei, não, ele estava, né, agradecendo por conhecer alguém diferente. E aí esses dias, Tiago esteve aqui. E eu perguntei, meu filho, como é que está lá? Como é que está o trabalho lá? Como é que está a vida? Ele falou, pai, é para a glória de Deus. Porque quando eu saí daqui para trabalhar lá, ele foi para ser empregado, para ser funcionário comum. E quando ele foi mudar para lá, a mudança dele foi, ao chegar lá, ele recebeu a primeira promoção. Antes de começar a trabalhar, ele passou a ser chefe de um grupo de 3 pessoas. E ele começou a trabalhar, e Tiago é perfeccionista, igual a mãe dele. Tudo detalhado, tudo... aquele negocinho ali, e Tiago é pior do que a Solange, porque Tiago é mais... que a Solange relaxou porque eu ajudei ela a relaxar. Não que eu sou desorganizado. E a verdade é que ele chegou lá e começou a colocar a coisa em ordem, do jeito que tem que ser e tal, do jeitinho dele, perfeccionista. E a empresa, ela tem uma experiência antes do Tiago e depois do Tiago. Ele já recebeu 3 promoções em menos de um ano. E hoje ele chefia uma equipe de 6 pessoas. Isso sabe por quê, queridos? Porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor acrescenta aquilo que você deseja. O Senhor te abençoa. Ele faz o seu caminho próspero, o seu caminho abençoado. Por isso você tem que se tornar mais ativo. Avivamento é se tornar mais ativo, agir, é funcionar, é trabalhar, é se envolver com o reino de Deus. E tem gente que quer ser abençoado, mas não se envolve, não trabalha, não funciona no reino de Deus. Ele não age no reino de Deus, ele só quer receber, é uma ameba, desculpa. É uma ameba, só suga, mas não compartilha. E aí não cresce, não desenvolve, queridos. Porque ele não se coloca para servir. Não, eu quero servir, mas eu quero servir ali. Eu quero servir, mas eu quero servir acolá. Eu quero servir, mas eu quero fazer só aquilo. Não, irmão, quando eu me coloco para servir, o que tem para fazer? Tem que lavar prato. Então eu vou lavar prato. Eu quero servir. Mas tem que limpar lá o banheiro. Eu vou limpar o banheiro. Porque eu estou para servir. E para servir, eu sirvo em qualquer lugar. E a verdade, meus amados irmãos, que avivamento é se tornar mais ativo. É eu estar em ebulição, em funcionamento, trabalhando, servindo ao reino de Deus. Em terceiro e último lugar, reavivar o avivamento é se tornar mais animado. Se tornar mais animado é ter alegria, é ter entusiasmo, é estar entusiasmado. Eu estava conversando com o Fábio hoje, o Fábio está aí? Não. Conversei com o Fábio, aí o Fábio falou assim, pastor, vamos fazer um programa com o pastor Timóteo. Eu falei, é um programa chamado Alegria. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque ele é muito alegre, ele é todo expansivo e tal. Com ele a gente fica rindo o tempo todo. Eu falei, tá chamando o filho de palhaço? Aí ele, não, é porque ele é alegre, Sabe por quê, meus amados? Quem está avivado, está animado todos os dias. A luta vem, sim, mas eu confio no Senhor e eu estou animado. Eu estou passando por situações difíceis, mas eu confio em Deus, eu estou animado. Quem está avivado está animado sempre, alegre, entusiasmado, apesar das lutas, apesar das situações. Ele não perde o ânimo, ele não perde a alegria. E essas características, meus amados irmãos, durante todo o ano de 2019, deve estar sobre a nossa vida, apesar de. A gente tem que viver avivado e reavivado todos os dias do ano.
Não é simplesmente o momento que a gente vai para o monte, ou vai para um retiro, vai para uma vigília, vai para não sei para onde, para se reavivar, e a gente volta de lá vendo faísca, vendo graveto, que eu já vi muito isso, vendo grama pegar fogo, cuspindo fogo. É um negócio de louco. O pessoal volta de lá quase que voando. Como um anjo, vou para o céu. Enquanto na terra ele não fez nada. Amados, somente 2 homens foram transladados. Enoque e Elias. Sabe por quê? Porque eles andavam com Deus. A diferença é essa. Viviam avivados e reavivados todos os dias. Estavam sempre aquecidos na presença do Senhor. Estavam em atividade, estavam animados, estavam, na verdade, vivos na presença de Deus. Por isso, meus amados irmãos, que neste ano de 2019, você viva um ano avivado na presença de Deus. Avivado na sua casa, no seu casamento, avivado na criação dos seus filhos, avivado no seu ministério. Com isso, meus amados, haverá mais pessoas orando. Quando a gente se aviva, a gente ora mais. Quando a gente se aviva, a gente vê mais poder do Espírito Santo na nossa vida e na vida do outro. Quando nós estamos avivados, amados, mais pessoas se entregam a Cristo na igreja. Quando a igreja está avivada, as pessoas entram pela porta querendo salvar, querendo entregar a sua vida a Jesus, querendo ter comunhão com Deus. Porque é isso que traz o avivamento. É isso, na verdade, é isso que o avivamento traz. Quando nós estamos avivados, meus amados irmãos, a vontade de estar junto é maior. A vontade de estar junto é maior. De compartilhar a fé, a esperança, de estar juntos, conversando, falando das coisas do reino de Deus, dos projetos, dos sonhos. A gente tem desejo de ficar junto do outro, junto com o irmão na igreja. Quando a gente está avivado, mais pessoas se dispõem para servir o reino de Deus. A gente não fica caçando, quem é que vai ocupar aqui o ministério de jovens? Quem é que vai? Eu estou precisando, urgentemente, de um casal que seja conselheiro de adolescentes. Que tenha chamado para trabalhar com adolescentes. Eu estou orando. Porque a irmã Loíce, ela está lá trabalhando com os adolescentes, vai continuar. Mas ela não vai continuar o ano inteiro. Porque ela já me colocou isso. Que ela tem algumas necessidades. E eu estou precisando, já estou orando por um conselheiro e uma conselheira de adolescente. Tem que ser um casal, tem que ser um homem e uma mulher. Que trabalhe com os nossos adolescentes. Que tenham feeling para trabalhar com eles. Não pode ser qualquer um. Tem que ser pessoas que tenham chamado para trabalhar. Que se disponha para fazer isso. Eu tenho, nesse ano de 2019, a esperança de um avivamento e de um reavivamento nessa igreja. Não só na minha vida, não só na minha família, não só na minha casa, mas também na igreja, aqui em Hermelino Matarazzo. De experimentar um avivamento, de um reavivamento, de vidas que tenham sede de Deus, que busquem mais crescer, que queiram se envolver no reino de Deus, que esteja buscando mais a vontade de Deus na sua vida do que qualquer outra coisa. Porque quando estamos avivados, a gente quer mais de Deus e menos de nós mesmos. Quando a gente está reavivado, a gente quer mais de Deus e menos das coisas do mundo. Quando nós estamos avivados e reavivados, a gente quer mais, muito mais, de Deus na nossa vida. O que é que você vai fazer com tudo isso? O que é que você vai fazer com tudo aquilo que Deus ministrou para todos nós nesse dia? De que quando a situação estiver difícil, recomece. Se der errado, recomece. Renovando as suas forças.
multiplicando-se na presença de Deus, tendo um ano de multiplicação, de renovação espiritual, semeando esperança no mundo em que a gente está vivendo, semeando uma boa semente, não uma semente ruim. No Ministério de Casais, a gente tem uma lição chamada Semeando e Colhendo. Tem o bornal, a gente tem um bornalzinho preto, né, e o bornalzinho branco. O bornalzinho de Deus e o bornalzinho das coisas ruins, do maligno. E a gente trabalha com o casal dizendo qual é a semente que você vai semear na sua vida, no seu casamento. De que bornal você vai escolher? Das coisas boas ou das coisas ruins? A gente precisa saber o que vai semear esse ano, na nossa vida, na vida do outro, na vida da nossa família, nos nossos sonhos e projetos. O que vou semear? Mas eu preciso também ter o entendimento de que eu preciso ter a esperança de que o Senhor, Ele também quer que a gente viva e reviva, não somente um avivamento ou um reavivamento, mas Ele deseja que eu e você possamos experimentar uma fé, uma confiança inabalável na sua presença. Mesmo que venham as circunstâncias, a gente tem esperança. Mesmo que venham as lutas, a gente não vai perder a esperança. Não vai perder o ânimo, não vai perder a vivacidade, não vai perder de ser ativo no reino de Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por chegar até essa sexta-feira. Obrigado, Senhor, por poder completar, ó Deus, este semestre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacitou, nos abençoou, nos renovou, para que pudéssemos, ó Deus, desde domingo passado, estarmos aqui empenhados, ó Deus, por um ano de vitória, por um ano de bênção. E o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, é que tu nos ajude a reter, a guardar tudo aquilo que ouvimos, Senhor. Que durante, ó Deus, esses 6 meses do ano, sejamos, ó Deus, renovados, reavivados em nossa mente, em nosso coração, tudo aquilo, ó Deus, que foi ministrado. Não permita que as circunstâncias, que o diabo, ou o mundo, ou a carne, venha roubar da nossa vida a tua bênção. Mas que possamos, ó Deus, estar relembrando, ou estar sendo relembrado pelo teu Espírito Santo, a reviver e a viver os melhores momentos da nossa vida na tua presença. Ó Deus, seja a tua graça sobre nós. E usa, sim, ó Deus, no teu favor, para conosco, para a glória e honra do teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Sim, Pai, incendeia. O som do céu. Oh, aleluia. Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Incendeia o nosso coração, a nossa alma. Coloca-nos em chamas, Senhor, da tua presença. Oh Deus, faze-nos, ó Deus, avivados, reavivados todos os dias na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está fazendo esta campanha de 6 meses, 6 dias de clamor por 6 meses de bênção.
aonde você vai estar recomeçando todos os dias, aonde você vai estar multiplicando a vida de Cristo através de você, aonde você vai estar crescendo também na sua vida, aonde você vai estar renovando todos os dias o seu compromisso com Deus, seu compromisso com a sua família, seu compromisso de ser um cidadão melhor para essa sociedade, aonde você na verdade vai estar semeando boas sementes para onde você passar, aonde você vai estar vivendo a esperança renovada a cada dia, vivendo uma vida avivada, uma vida reavivada todos os dias durante este ano, em nome de Jesus. Você que está fazendo esta campanha por esses propósitos e por outros que você já tem colocado diante de Deus, eu quero convidar a você a vir até aqui à frente, neste propósito firme, neste último dia de campanha que estamos fazendo, terminando hoje. Mas não termina hoje, começa amanhã a nossa campanha. A nossa campanha começa amanhã. A nossa campanha começa amanhã na presença de Deus. Hoje você está vindo no último dia de campanha, de propósito. Mas a sua campanha, ela vai começar amanhã. Pode vir. Pode chegar mais perto, por favor. Pode subir. Te damos honra, te damos glória. Aleluia. Teu Glória a Deus. poder, Louvado seja o Senhor. pra sempre, amém. Aleluia. Cabe mais gente aqui, cabe mais gente Te ali. damos honra, Amém. te damos glória. Glória a Deus. Teu Glória a é o Deus. poder, Amém. pra sempre, amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vem, me sente. Louvado seja Deus. Meu coração, Glória ao Senhor. teu altar. Aleluia. Quero ouvir Louvado seja o Senhor. som do céu. Glória a Deus. Tua glória Aleluia. contemplar. Louvado seja o Então Senhor. vem me incendiar. Sim, Senhor. Vem nos incendiar, Senhor, para um ano de vitória, um ano abençoado. Quero ouvir sempre, todos os dias, Senhor, os sons dos céus, não o som do mundo, não as coisas desta terra para me desanimar, para me frustrar, mas ajuda-nos, ó Deus. Olha para mim aqui agora, por favor. Olha para mim aqui. Eu quero que você saia daqui hoje pensando numa coisa. Você buscou durante esses dias, 6 dias, a bênção de Deus para você viver 6 meses abençoado, amém? Amém? Você se empenhou em vir todos os dias aqui. E Deus, Ele viu o seu esforço. Ele viu o seu empenho. Ele viu o desejo do seu coração. Ele viu a motivação da sua alma em estar aqui nesses 6 dias. Mas eu quero dizer para você que hoje termina esse empenho. Mas amanhã, como eu já disse, vai começar a sua campanha. Porque é a partir de amanhã que você tem que colocar em prática tudo aquilo que você ouviu durante esses 6 dias. A partir de amanhã é que começa um desafio. E aí Deus vai estar olhando do céu, porque Ele está olhando sempre. A Bíblia diz que Ele olha dos céus para ver todos os filhos dos homens. E Ele vai ver o que você fez com esses 6 dias. Porque se você não colocar em prática tudo aquilo que você ouviu, não vai adiantar de nada. Ele não vai poder te ajudar. Ele não vai poder socorrer você se você não colocar em prática aquilo que você ouviu. Por isso está sendo gravado para você relembrar, para você estar gravando lá, colocar na sua televisão, em vez de ficar vendo lá, você fica ouvindo as mensagens.
para relembrar, para você reviver, para você trazer à memória aquilo que pode trazer esperança. Por isso você precisa lembrar que a partir de amanhã o seu desafio começa. E você só vai ser abençoado ou abençoada se você colocar em prática aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. E aí Deus vai te abençoar. Ele vai honrar a sua vida. Ele vai abençoar a sua casa. Ele vai abençoar o seu trabalho. Ele vai fazer você melhor. Ele vai fazer você mais forte. Ele vai transformar a sua vida. O seu ano vai ser o melhor ano da sua vida. O melhor ano. Porque você está vivendo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mais uma vez. Presbítero, por favor, fica aqui. Pastor Geu, vire para lá. Isso. Cadê pastor? Vem cá. Vem cá, faça favor. Fica aqui, pastor. Por favor. Presbítero, fica aqui. Isso. Queridos, presta atenção que eu vou falar aqui agora. A minha esposa está aqui, meu filho está aqui, meu pai está aqui. E eles sabem que eu não desisto fácil. Eu sou tinhoso. Minha esposa fala assim: você é tinhoso. Porque eu não desisto. Eu não desisto mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que me fortalece a cada manhã. É verdade? Todo dia. Eu tenho um Deus que está comigo todos os dias. Por que eu vou desanimar? Pode vir palavra errada, pode vir palavra torta, pode falar o que quiser, pode levantar o que levantar. Eu sempre estarei na posição que Deus me chamou. Eu não vou desistir. E eu vou ficar lá até o dia de Cristo. O que eu quero dizer para você é que quando nós estamos aqui num ato de fé, isso aqui não é uma coisa simples. Isso aqui é ato profético. E eu creio em ato profético, porque a Bíblia me diz que eu devo crer. Quando os homens de Deus levantam as mãos, é para abençoar a sua vida. Porque quando Moisés, o povo estava em guerra, Josué foi à guerra, e o povo estava perdendo, apanhando, gente morrendo a metro. E aí Deus manda Moisés levantar a mão sobre o povo. E enquanto Moisés mantinha a mão levantada, o povo vencia. O povo vencia. Aí Moisés, cansado, a mão cansada já de idade, a mão ia abaixando, abaixando, e na medida que ele baixava a mão, o povo perdia. E aí Deus fala assim: ó, pega Ur e Arão e põe uma pedra debaixo dele, e eles ficaram sentados numa pedrinha, mão de Moisés, até que o povo vencesse o último inimigo. Porque enquanto a mão de Moisés estava estendida, Deus fazia o povo prevalecer. E aqui estão os homens de Deus que vai levantar as mãos sobre você, e eles vão abençoar para que você prevaleça no ano de 2019. Que a sua família prevaleça em 2019. Que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida em 2019. Estenda a sua mão para frente aqui, em nome de Jesus, e receba a bênção de Deus agora. Pai, neste 6º dia de campanha, Senhor, nós estendemos a mão sobre o teu povo, ó Deus, como Moisés estendera no dia da batalha, e ó Deus, e tu abençoaras o teu povo naquele momento, Pai, em nome de Jesus, e nós estendemos a nossa mão sobre o teu povo, para dar-lhes um ano de vitória na tua presença, que o teu nome, ó Deus, sobre cada um deles, seja glorificado, ó Deus, que as situações, as circunstâncias que surgirem durante, ó Deus, esses meses, elas sejam já vencidas no mundo espiritual, Senhor. Ó Deus, seja qual voz, ó Deus, possa surgir tudo aquilo que queira impedir a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, nós declaramos como ministro de Deus a vitória sobre cada um deles. Profetizamos, ó Deus, prosperidade
em todas as áreas da vida dos teus filhos, e que tenha, Senhor, um ano abençoado diante de ti. Ó Deus, deste mês de janeiro até o mês de junho, Senhor, que a tua presença seja o diferencial na vida de cada um deles. Faze prosperar, Senhor, a tua bênção. Faze prosperar, ó Deus, a tua bênção sobre cada cabeça que se propôs aqui nesses dias, Senhor. Ó Deus, faz, ó Deus, uma influência benéfica nesta sociedade que a gente está vivendo. E que, sobretudo, Pai, o teu nome sobre eles seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós profetizamos um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de prosperidade, um ano, Senhor, da tua presença, um ano, Senhor, do mover do teu Espírito, um ano de restauração, um ano de vida melhor na tua presença. Seja a tua graça sobre cada um deles, pois declaramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, no nome daquele que garante a bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E diga agora: eu recebo todas as promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre tudo aquilo que me relaciona. Portanto, não aceito nenhuma outra coisa senão o cuidado, a presença, o agir de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, 2019, a partir de hoje, será melhor do que todos os anos na minha vida, na minha família e na minha casa. E sobre a igreja de Deus, será melhor ainda, porque eu serei melhor, para a glória de Deus. Diga agora: eu recebo. Fecha sua mão. Aleluia. Toma posse disso, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração. Aleluia. Teu altar. Glória a Deus. Quero ouvir o som. Louvado seja o Senhor. Tua glória. Graças te damos, Senhor, pela bênção desta noite, quando, Senhor, recebemos a tua palavra para reavivar e avivar. Continua na nossa vida, Senhor, durante o período da nossa vida aqui na terra, que, ó Deus, sejamos dispostos sempre estar avivado diante da tua presença, diante da nossa família, diante do Senhor, do povo, diante daqueles que nos cercam. Encontrar em nós, Senhor, avivamento espiritual. Fica conosco e dá-nos uma abundante bênção, em nome de Jesus. Amém. Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz. Amém. Aleluia.